O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces DDD 31 33 34 9700. Pai nosso espírita, Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéu, santificado, Senhor, seja o seu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito da luz, do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os delitos escabrosos de passados tenebrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que andam distantes do bem, com a proteção de Jesus. Livra-nos a alma do erro neste mundo de desterro, distante da sua luz. Que nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor. Assim seja. Sejam bem-vindos ao canal Despertar. Hoje, dia 20 de dezembro de 2025, e vocês são os nossos convidados a participarem da leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E para você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe e desta forma aprenderemos juntos a colocar em prática os ensinamentos deste admirável mundo novo, o Espiritismo. E o intuito desta transmissão é levar para outros lares a prática do Evangelho no lar, o estudo e entendimento desta filosofia, buscando equilíbrio, harmonia
e conhecimento. Lembrando que não somos especialistas da doutrina. Aqui somos aprendizes. Trazemos nossas imperfeições, dúvidas, questionamentos, a fim de que possamos ser elucidados a compreender o amor deixado pelo nosso Mestre Jesus. Então, pegue o seu copo com água, deixe perto de você para que possa ser fluidificado aí pelos nossos irmãos da luz, dando o remédio necessário para cada um de nós, tá bom? E vamos pedir à espiritualidade amiga que abençoe o nosso culto de hoje. Amém. Né? E que nós consigamos compreender e praticar, colocar em prática os ensinamentos no nosso dia a dia. Nossos irmãos de luz, abençoe o nosso estudo, abençoe a vocês que nos assistem também. Amém. Amém? Tá bom. Então, nós continuaremos o capítulo 17, não é isso? Uhum. Capítulo 17. Sedes perfeitos. Agora a gente vai para Tá lá. bom? Né? Então continuaremos os superiores e os inferiores. Item 9. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas aquele que se acha dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos ponteteados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhe prova constantemente que não é nem uma coisa nem outra, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe se pode ser retirada sem o seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende, e a retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade na face terrestre, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo até do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados e que sobre ele recairão as faltas que estes comentam, os vícios a quem sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou de maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão grande ou pequena, qualquer que ela seja. Sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Assim como a pergunta ao rico: que fizestes da riqueza que nas tuas mãos devera ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor? Também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade: que uso fizeste desta autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesse escravos da sua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasse e os ajudasse a subir ao meu seio. O superior que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza do que lhes estejam submetidos,
porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que se eles lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens ou poderão dar-lhes mais tarde. E que ele, então, será tratado conforme os que haja tratado quando sobre eles exercia autoridades. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, do seu lado, também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, a sua consciência, ainda mais imperiosamente, lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento que lhe corre porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir um mal com um mal, e que as faltas de uns não justificam as de outros. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que, sem dúvida, os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar, a seu turno, o que fizera sofrerem aos outros. Se vê forçado a suportar esta posição, não por encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituído isso uma prova para a sua humildade necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como queira que os seus subordinados procede para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera, a quem ele deve, o seu tempo, aos seus esforços. Numa palavra, solicita o sentimento do dever, oriundo da sua fé, e a certeza de que todo o afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou mais tarde terá que pagar. François-Nicolas Madeleine, Cardeal Marlot, Paris, 1863. Quer comentar essa parte? Quer comentar, Fatinha, o que você entendeu? Não, prefiro que vocês comentem, que eu prefiro ouvir. É? Então, nessa parte aí, é que tanto a riqueza quanto o poder, como tem os políticos, como tem os homens ricos e de posse na terra, é uma prova, né? É uma prova grande aí que Deus, que Jesus concede, né? Então, fazer uso consciente da riqueza ou de uma posição social que requer o governo, né, de povos, então este tem uma missão aí para com muitos, né? Então essa missão aí, falhando esta missão, com certeza, né, implicará aí uma dívida enorme aí. Também para os que são menos desafortunados. Também tem o seu dever, tem a sua obrigação, né, para com a situação que lhes compete. Então é um mundo, né, de provas e expiações. Você ia falar e interromper. E também eles falam que é para a pessoa, né, a pessoa não deve, seja lá em que posição estiver, essa pessoa deve cumprir com alegria, com felicidade, porque independe, né, da posição que ele esteja, seja como comandante ou seja como que está cumprindo, né, o que o comando lhe
lhe fala. Então a pessoa tem que, o que ela estiver fazendo, qual a posição que ela estiver exercendo, ela tem que exercer satisfeita, né, ali das suas obrigações, não menosprezando, não achando que aquela pessoa que está no comando está por cima, ou pensando ele está por baixo. Então a pessoa deve cumprir aonde ela está, aquela posição onde ela está. Por quê? Porque todos nós temos o dever de mais tarde prestar essa conta, né, perante ao Pai, porque foi uma missão que ele deu para todos, né, igual fala aqui, seja lá de como ela não importa, importa é exercê-la com felicidade, não fazendo os outros, né, sofrer. E mais tarde, quando for prestar conta, né, nós prestarmos conta lá ao Pai, que a gente esteja lá tranquilo, exercendo nossa missão que Ele nos deu, e que não tenhamos problemas, né, dívidas nenhuma. Foi isso que eu entendi no capítulo aqui, né? Uhum. Quer continuar o 10? O homem no mundo? Então tem o tópico aqui 10, porque nesse capítulo 17 ele vai até o 11º. Então aqui a gente vai ler o homem no mundo, é o 10º. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos espíritos bons. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis que nele se aloje qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que deve germinar em vossos corações e dê frutos de caridade e justiça. Não acrediteis, todavia, que, exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, estejamos vos obrigando a viverdes uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza, que a pessoa possa santificar. Sois chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Quer dizer, aqui eles estão falando que no que a gente vai estar propondo a fazer, que a gente vai encontrar espíritos de toda, né, a categoria. Então, vamos orar e vigiar. Sedes alegres, sede felizes, mas seja a vossa alegria a quem provém da consciência reta. Seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. A virtude não consiste em assumirdes aspectos lúgubre e severo, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta que reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vos-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arroubo da alma, ou a sua proteção para que alcanceis êxito, ou a sua bênção para a obra concluída. Seja o que for que façais, remontai à fonte de todas as coisas, não fazendo coisa alguma sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar as vossas ações. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde o menor
até o maior. O homem que vivesse isolado não teria nenhuma caridade a praticar, somente no contato com o seu semelhante, nas lutas mais penosas, é que ele encontra ocasião de praticá-la. Então aqui eles falam que se a pessoa viver isolado, ele não tem como, né, praticar a obra divina, a que ele veio fazer. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do meio mais poderoso de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si. Sua vida é a de um egoísta. Capítulo 5, item 26. Não imagineis, portanto, que, para viverdes em constante comunhão conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso que vos mortifiqueis com cilício e vos cobrais de cinzas. Não ainda uma vez vos dizemos, sede felizes, segundo as necessidades da humanidade, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender, ou fazer que se vale o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor. Ele abençoa aqueles que amam santamente. Bordeaux, 1863. Aí tem um 11, né? Agora tem aqui o item 11, que é cuidar do corpo. Você quer explicar essa aqui? Foi falada, não, né? Prosseguir aí no final, a gente cuidar aí do corpo e do espírito. E do espírito. Item 11, né? Item 11. Constituirá, item 11, constituirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver esta questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira vive se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem a esse equilíbrio. 17. Dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e dos materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma, duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma, e o grande problema ficaria sem solução se o espírito não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em independência mútua, importa cuidar de ambos. Amais, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento dela. Desatender às necessidades que é própria da natureza indica desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas nem menos orgulhosos,
e mais criativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fazerdes passar o vosso espírito. Dobrai, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Então, aqui fica o equilíbrio, né? Temos que ter o equilíbrio de tudo que foi elucidado aqui. Equilíbrio nas ações, o equilíbrio nos sentimentos, o equilíbrio na alegria, na tristeza, nas revoltas, na impaciência, né? Então, o Evangelho vem sempre mostrar e elucidar a gente para que sigamos aí num caminho mais equilibrado, né? É saber passar pelos problemas, né, com lucidez e sem, resumindo, né, passar pelos problemas com lucidez e sabedoria. É o jeito mais fácil, né? Porque é igual falava, né, o Francisco Xavier, tudo passará, nada fica para sempre, nem o bom e nem o mal, tudo passará. Então, nesse capítulo 17, no capítulo 16, né? 18, né? Não é? É o 17 aqui, peraí. No capítulo Aqui é o 17, capítulo 17. Né? Nós estudamos aí os bons espíritos. Seres perfeitos, né? Que são distribuídos em 9 itens. Foram esses 9 itens que nós estudamos no sábado passado e o restante agora chegou no 11º que a gente comentou. Então o capítulo 18, seres perfeitos. E aqui foi característica da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador, instruções dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, cuidai do corpo e do espírito, que é o equilíbrio aí, são as mensagens aqui do capítulo 17. Claro que tem muito mais outros entendimentos, né, outros debates, outro discurso dentro, né, porque o Evangelho não é uma coisa só, né? Ele abrange tudo aí, das nossas imperfeições, dos nossos deveres, né, da nossa vida, de como nos portar diante das adversidades, né? Então, foi o que foi dito aqui. Claro que aqui no canal Despertar, na leitura, né, do Evangelho, né, terminamos o Evangelho, recomeçamos também, porque é sempre um aperfeiçoamento a leitura do Evangelho. A cada dia que nós lemos essas páginas, compreendemos de uma maneira, depois de outra, entendemos melhor. Então é assim mesmo, entendeu? Nós vamos ler e voltar, e aí vai tirando os ensinamentos, né? Vai elucidando mais o nosso ponto de vista do Evangelho, tá? Então, no próximo sábado, às 19 horas, passamos para o capítulo 18. Muitos os chamados, poucos
os escolhidos. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. É uma frase aí que faz a gente pensar, né? Então, no próximo sábado, né? Aí nós fazemos a leitura, os comentários, né? E também tem bastante tópicos aqui nesse comentário aqui. Aqui é a parábola nesse muitos chamados e poucos escolhidos. Tem a parábola do festim das bodas, a porta estreita, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Instruções dos Espíritos. Todos esses temas aí começa com a parábola do festim das bodas. A gente vai ler, fazer um breve comentário. Né? Então, agradecemos a vocês. O nosso muito obrigado. Não esqueçam de compartilhar e curtir, tá bom? E pedimos a Deus que ilumine neste momento os lares de todos vocês e que o amor, a fé, a fraternidade se tornem constante em nossas vidas, nossos lares, dentro de cada um de nós. Que assim seja. Pedimos que a espiritualidade amiga coloque o remédio necessário nas águas para que possa ser fluidificada, dando o remédio necessário para cada um de nós, ok? Então até a próxima semana, próximo sábado, se Deus quiser, estaremos aí. E uma semana abençoada para todos, né? Que todos mentalizem dessa leitura aí e cada dia fazendo um pouco a gente chega lá. Cada dia um pouquinho a gente chega lá. Então, a todos aí, nosso boa noite. Boa noite. Até sábado que vem, às 19 horas, no canal Despertar. Boa noite, paz e luz. Fiquem com Deus aí. Amém. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700.